Bom, moçada, a gente então trabalhou, né, a questão 1, que a gente falou sobre o verbo vicário, e agora a gente vai trabalhar a questão, a partir agora da questão 2, belezinha? Questão 2. Então nós temos aqui o seguinte: Thomas pretendia que o bom jornalismo fizesse alguma coisa. Ele pretendia. Rapaz, naquela época ele pretendia alguma coisa. Se fosse presente, ele pretende. Então esse aqui é o pretérito imperfeito indicativo, pretendia. Está vendo só? Beleza. O verbo flexionado, nos mesmos tempo e modo do sublinhado acima, está também sublinhado em. Letra A. As bases materiais do jornalismo profissional deslizam, presente do indicativo, né? Normalmente deslizam. Olha a vogal temática A aí, ó, tranquilo, né? Letra B. Os eleitores haveriam futuro do pretérito. Por que ele coloca o ria aqui, ó? É para você confundir com esse i aqui também, né? Mas aqui é ria, futuro do pretérito. Haveriam de aprender a exercer a democracia, tá? Letra C. Algo parecido ocorre, sempre ocorre, normalmente ocorre. Isso é presente do indicativo. Letra D. Mais raro, ainda que sejam reconhecidos como tais. Ainda que sejam, a gente vai ver mais à frente aí, o tempo presente do subjuntivo, tá, moçada? Isso aqui é um presente subjuntivo, você não vai confundir aí com o pretérito imperfeito do indicativo, tá? E aí vai restar o verbo anômalo, é o verbo ser, né? Desde quando os tabloides eram o principal veículo de massas? Eles eram, eles estavam, eles faziam, né? Eles recomendavam. Então você vai notar aqui que eram é o pretérito imperfeito, só que ele é um verbo anômalo. Ele não vai trabalhar essas mesmas desinências modo-temporais, como nós vimos aqui, o ia, né, e o vá. Como ele é um verbo anômalo, ele foge a essa característica. E você vai por eliminação e chega a alternativa E como a correta. Tranquilão? Belezinha? Ok. Vamos pegar mais uma aqui para a gente poder trabalhar melhor. Olha só. Questão 3. Então nós temos aqui a questão 3. Eu já tenho aqui ó, o verbo tem, eu tenho o verbo acompanha. Já marquei aqui porque já tem um motivo para isso. Olha lá. No texto, as formas verbais flexionadas no presente indicativo tem no primeiro parágrafo, acompanha no segundo parágrafo e apresentam no terceiro parágrafo, indicam eventos que... Bom, primeira coisa, cara, o presente do indicativo, tá? Ele é presente do indicativo. Então, são coisas que já aconteceram e certamente não acontecerão mais. Se já aconteceram, moçada, o normal seria um verbo no passado, beleza? E não acontecerão mais. Aí já é uma intenção comunicativa que o contexto aqui vai nos dar. Não é o tempo que vai falar. Não é o tempo verbal que vai indicar isso, tá? Ocorrem em condições hipotéticas. Terror, você falou lá da hipótese, que era própria lá do futuro do pretérito. Aí é presente do indicativo. Ok. Letra C. Se repetem com o passar dos dias. Ah, rapaz, eu estudo todos os dias, né? Olha só. Eu vendo todos os dias, eu estudo todos os dias, né? Eu vou à aula todos os dias. Opa, se repetem com o passar dos dias. Letra D. Não se repetirão num futuro próximo. Então, a relação aqui de não se repetir num futuro. Não tem relação com o presente. Raramente aconteceram ou acontecem. Então, uma relação do passado aqui também. Então, a gente já fica mais ou menos tendenciado, né, a colocar a alternativa C. E aí a gente vai voltar ao contexto, vai ler para ter certeza. Olha lá. Os bancos e as empresas que efetuam pagamento têm rotineiramente dificuldade de controlar as fraudes financeiras online no atual cenário tecnológico conectado e complexo. Mais de um terço das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta ou verdadeira, revela pesquisa realizada por instituições renomadas. Um estudo revela que o índice de fraudes online acompanha normalmente o aumento do número de transações online. Já tem a ideia da rotina, da regularidade, está vendo? Ó? Olha, continuando aqui, ó.
De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa soluções não especializadas que, segundo as estatísticas, não são confiáveis contra a fraude e elas apresentam normalmente uma grande porcentagem de falsos positivos. Opa! Então, realmente são ações que se repetem, é a ideia de continuidade, de regularidade. Alternativa C é a resposta ideal. Tranquilo? Belezinha, belezinha? Ok, vamos pegar mais um. Questão 4. Uma tendência que já coroava, desinência modo temporal vá, né? Marcando pra gente aí, beleza? Ok, opa, beleza aqui. Coroava as edições anteriores do prêmio. Está vendo só? Beleza, então nesse caso, você vai perceber que o VAR desinência modo temporal, né, que marca o pretérito imperfeito do indicativo, por meio do qual definia. Veja então que a questão pede o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo do que se encontra acima está sublinhado aqui na alternativa A. Beleza? Porque por meio do qual definia uma suposta obra de arte. É o verbo definir. Eu poderia falar que alguém define algo. Alguém definia, eu tenho aqui a desinência modo temporal ia, que marca o pretérito imperfeito do indicativo. De novo, a banca coloca lá o ia, que é do futuro do pretérito, tem o Rzinho aí, tem que tomar cuidado. Né? Ou que contraria. Veja agora, ó, esse daqui é o verbo contrariar. Ele já tem iria aqui, ó. Está vendo só? É o verbo contrariar. Eu contrario, tu contrarias, ele contraria. Presente do indicativo, isso daqui. O leitor elegerá. Elegerá é futuro do presente do indicativo. Ele contempla é um presente do indicativo. Tá ok? Então deu pra gente notar aí a alternativa A. Bem tranquilinha a questão, não é? Vamos à frente? Vamos lá. Questão 5. O que constituía a atividade metafísica do homem? O verbo flexionado, nos mesmos tempo e modo do da frase acima, está em. Então, aquilo que constituía, está vendo só? Pretérito imperfeito indicativo por conta dessa desinência modo temporal aí, né? É o verbo constituir. Então, olha só, eu constituo, tu constituis, ele constitui. Se fosse o presente, seria isso. Mas aqui está constituía. Então, eu tenho que achar o pretérito imperfeito do indicativo. Olha só, desinência modo temporal vá aqui, ó. Que sufocava a vida. Isso é pretérito imperfeito indicativo. Está vendo só? Olha lá de novo, ó. A banca querendo confundir a gente, tem o ia aqui, ela coloca o ia aqui também. Só que não é ia, né? Ó. É ria. Futuro do pretérito, beleza? Valorizam, presente indicativo. Partilhara, desinência modo temporal ra, mais que perfeito indicativo, lembra? Ok. É destituída, tem o verbo ser aqui, né? Que se encontra no presente do indicativo, tá? Por isso a gente vê que a alternativa A realmente é a correta. Questão 6. Depois de se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Ao trocar a pessoa do discurso do poema pela segunda pessoa do plural, as formas pronominal e verbais do último verso devem ser substituídas por, tá ok? Então vamos lá, vamos observar aqui o seguinte. Atirou é verbo na terceira pessoa. Então, ontem eu atirei. Tu atiraste, ele atirou. Nós atiramos, vós atirastes, eles atiraram. Beleza? Então, nesse caso, olha só o vós aqui, ó, que tem a terminação STES, beleza? A sua desinência número pessoal. Então, atirasteis, olha só, atirastes, nós temos aqui, mas temos o T, né? Aí fica o correto, vos atirastes, porque aí eu tenho que também pensar no pronome, tá ok? Beleza, e nesse caso, como eu já sei que nós temos o STES como desinência número pessoal marcando o vós, eu tenho aqui em morrestes,
Por isso, a alternativa D de dado é a correta. Beleza? Ok, vamos à frente, vamos lá. Questão 7. Então, essa questão 7, ela trabalha a oração reduzida, e aí você vai ter uma noção dessa oração reduzida. Esse tempo, nesse caso aqui, né? A forma nominal de gerúndio, em comentando, em relação ao verbo entrevir. Beleza? Então, vamos aqui observar, olha só. Na construção, comentando isso com um jovem aluno, entrevi as ações expressas pelas formas sublinhadas, e aí a gente vai observar. Cara, a gente tem aqui um gerúndio, está vendo só? Então a gente tem que observar o contexto, tem que analisar esse contexto aqui. Olha lá. Numa das cartas ao amigo Mário de Andrade, assegurava-lhe o poeta Carlos Drummond de Andrade que era com uma caneta na mão que vivia suas maiores emoções. Comentando isso com um jovem aluno, entrevi sua discreta expressão de piedade. Olha só, enquanto eu comentava isso com um jovem aluno, eu entrevi sua discreta expressão de piedade. Concorda comigo? Algo estava em desenvolvimento quando ocorreu o pretérito perfeito. Concorda comigo? Alterou. Eu consigo então entender aqui uma relação de simultaneidade, porque enquanto eu estava comentando, eu entrevi, sua discreta expressão de piedade. Enquanto eu falava, comentava, eu também percebi isso dele. Concorda comigo? Então, compõe-se como uma simultaneidade, eu consigo entender isso. Terror, apresenta-se como um efeito seguido de causa. Então, primeiro aqui é uma consequência e depois a causa. Não há uma relação nesse caso, de consequência-causa, né, moçada? Mas de enquanto estava falando uma coisa, ele percebeu algo, beleza? Não simplesmente por ele comentar é que ele entreviu, né? Beleza. Manifestam, nesse caso, apresentam-se como efeito? Não. Manifesta-se uma ideia de condicionalidade? Não, não é o caso de condição aí. Se comentasse, não. Sugerem decisões alternativas? Fora. Articulam-se numa relação de finalidade para comentar isso? Também não. Então, a gente nota que realmente cabe a alternativa A como a correta. Belezinha? Ok, show de bola. Vamos à frente, vamos lá. Questão 8. Preenchem corretamente as lacunas 1, 2 e 3 da frase acima na ordem dada. Então, esses verbos aí, nas alternativas, beleza? Então, vamos assim, sempre que a gente for trabalhar, né, as lacunas, a gente vai sempre observando e eliminando alternativas, beleza? Então, olha só o que a gente vai observar aqui, ó. Nós temos, por exemplo, aqui o seguinte, ó. Aqui na primeira lacuna, eu posso entender que alguns críticos intelectuais surgem ou surgiram no cinema ou surgirão no cinema. Então veja que o verbo surgir, ele faz referência a alguns críticos intelectuais. Está vendo só? Então alguns críticos e intelectuais surgem, né? Surgem ou surgirão ou surgiram. Tá? Presente, futuro ou passado. Mas não cabe, por exemplo, colocar o singular. Então, já vou eliminando aqui, ó. Tá? Tem que ficar no plural. Surgem alguns críticos, ou surgiram alguns críticos intelectuais que, como o russo Sergei fulano de tal, né? Nós temos, então, o possuíam, possuam. Vamos então tentar pegar aqui na alternativa B de bola, se cabe o possuíam. Olha só. Começando então com surgiram. Surgiram no cinema alguns críticos intelectuais que, como o russo Sergei fulano de tal, possuíam, ok, conhecimento teórico sobre a linguagem cinematográfica. Em determinado momento, decidiram, então tudo no passado, tranquilo, né, ó. Decidiram colocar suas teorias em prática. Então, formando algo do passado. Essa alternativa B de bola aqui deve ser a correta. Olha a próxima.
Vamos pegar a alternativa C. Surgirão, há um propósito aí, ó. Surgirão alguns críticos intelectuais que, como o russo fulano de tal, possuíam. Poxa, então o futuro com o pretérito imperfeito não seria o caso, beleza? Então, e depois nós temos o presente do subjuntivo, também não daria. Como a gente já achou a alternativa B bem, opa, vamos pegar aqui, eliminar a alternativa C. Vamos pegar a letra E. Surgem no cinema alguns críticos intelectuais que, como fulano de tal, possuam conhecimento teórico. Eles surgem aqueles que possuem conhecimento teórico, beleza? Marcando então o presente do indicativo, que seria o caso. E não possuam, a gente vai comentar sobre esse tempo daqui a pouquinho, beleza? Por isso, você tem certeza que a alternativa B de bola é a correta. Tranquilão? Show de bola? Vamos à frente, vamos pegar mais uma questão. Questão 9. Mantendo-se o sentido e a correção, a forma verbal. Nós já vimos, né? Aqui, ó. Havia passado. Isso aqui é o pretérito mais que perfeito composto. Esse pretérito mais que perfeito composto pode ser substituído pelo pretérito mais que perfeito simples. Passara. Tá ok, ó? Passara. Então, meu amigo, a alternativa A é a correta, beleza? Não cabe realmente nada aqui, ó. Futuro do pretérito, futuro do pretérito, futuro do pretérito, gerúndio, fora. Aqui é simplesmente o pretérito mais que perfeito composto. E você vai trocar pelo pretérito mais perfeito simples, tá legal? Show de bola? Vamos à frente, vamos pegar mais uma aqui. Questão 10. Considere o emprego do vocábulo destacado no trecho. Reza a lenda que ele teria jurado não voltar a viajar, a não ser em sua imaginação e fantasia. Ele teria jurado, tá ok? A forma destacada exprime a ideia de, bom, o ria aqui, ó, marca o futuro do pretérito, lembra? O futuro do pretérito marca desejo, certeza, opa, terror, hipótese, suposição. Eu gostei, hein? Reprovação, conselho, nada disso. A alternativa C é a correta, né? Marcando uma hipótese, nesse caso, então, uma suposição. Tranquilinho? Show de bola? Ok, vamos à frente, vamos pegar mais uma aqui. A questão 11, temos aqui, então, um texto. E a gente vai avaliar aqui esse texto, nessa relação aqui da seguinte forma, olha só. A locução verbal seria baseada, último parágrafo, confere à afirmação um sentido. Você vai me ajudar aqui, tá legal? Olha só. Niemeyer enfatizou que a urbanização da nova cidade seria baseada na habitação coletiva, com a localização em meio a verdadeiros parques e zonas de vegetação exuberantes, né? Então, há nesse caso ali, né, uma projeção, seria baseada, tá ok? Nesse caso, a gente vai ter, confere a afirmação um sentido hipotético, assertivo, conclusivo, condicional, retroativo. O assertivo, moçada, e conclusivo transmite, de certa forma, a certeza. Então, a gente não emprega a certeza com o futuro do pretérito, beleza? Condicional, a gente não emprega o futuro do pretérito na condicional. Se, né, fosse baseada, a gente vai verificar o tempo verbal com isso mais à frente. E retroativo, muito menos. Não tem essa relação retroativa aí, tá ok? Nesse caso, a alternativa A é a correta, beleza? Ok, indo à frente. Questão 12. Transformando-se o que se afirma acima em uma hipótese, os verbos devem assumir as seguintes formas. Tá vendo só como é que a banca FCC adora hipótese? Olha lá. Os aviões vinham deste país, abasteciam em Natal e ficavam prontos para fazer a travessia do Atlântico. Então, nós temos aqui o pretérito imperfeito indicativo. Vinham, abasteciam e ficavam. Tá legal? E ele quer agora que transforme aquilo que é uma ação, né? Que era uma rotina, regularidade lá no passado, que passe agora a ser uma hipótese. Quem marca a hipótese é o futuro do pretérito. Os aviões
viriam deste país, abasteceriam em Natal e ficariam prontos para fazer a travessia do Atlântico. Quem marca a hipótese é o futuro do pretérito, beleza? E é por isso que a gente tem a alternativa B de bola como a correta. Questão 13. Que o planeta estava, pretérito imperfeito do indicativo, olha o vá, desinência modo temporal aí. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima está em. Então nós temos aqui o verbo informaram, pretérito perfeito indicativo. Provocasse, nós temos o SSE, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, tá? É chamado de pretérito imperfeito do subjuntivo. A prática também preocupa, isso aqui é o presente indicativo. Seja, daqui a pouquinho a gente vai falar, é o presente do subjuntivo. Sobrando, então, tinha, ele tinha todas as características do radiojornalismo da época. Veremos a flexão do verbo ter, que é um verbo irregular. Naquela época ele tinha, e não tinha, né, moçada? Naquela época ele tinha. Por isso, a gente tem a alternativa E como a correta. Beleza? Ok, vamos à frente, pegando mais uma, vamos lá. Questão 14. Lá o visitante pode ver miniaturas de castelos, barcos, ferrovias, estradas, igrejas, cascatas, assim por diante. Tudo numa escala 24 vezes menor. O item sublinhado expressa, cara, pode. Lá o visitante pode ver miniaturas. Então transmite uma possibilidade e pode ser substituído por tem a chance de. Lá o visitante tem a chance de ver miniaturas de castelos. Ele não tem uma obrigação de ver. Ele não tem a ideia de relato e trocar por costuma. Não é simplesmente uma transformação, um julgamento. É pode, né, o verbo, então é possibilidade. Opa, então a alternativa A é a correta. Tranquilão? Show de bola? Vamos pegar na próxima aqui. Questão 15. Nós temos então aqui, ó. Somos capazes de pensar antes de agir, transformando a frase acima para que expresse hipótese, em vez de um fato, o verbo sublinhado deve ser alterado para hipótese, seríamos, talvez, quem sabe, seríamos capazes de pensar antes de agir. Concorda comigo? A alternativa B de bola é a correta. Ok, pegando mais uma, vamos lá. Questão 16. Você vai ter aí de novo pedindo hipótese. A frase em que o tempo verbal evidencia uma hipótese está em. Me ajuda aí, moçada. As culturas populares não se constituem presente indicativo em agregados de traços culturais passíveis de serem inventariados. Isso aqui é fato, ok? É a ideia que você marca com uma certeza, não é hipótese. Eles não desapareceram, isso aqui é fato, é certeza. Essas formas socioculturais teriam, futuro do pretérito, cada vez mais perdido seus atributos definidores. A gente, então aqui ó, deve ser a alternativa C. Perdeu, isso aqui é fato, é certeza, pretérito perfeito. Circula, presente indicativo, de modo amplo e difuso em nosso cotidiano. Meu amigo, só cabe quem? Alternativa C, porque nós temos o futuro do pretérito aqui. Tá legal? Show de bola? Belezinha. Então a gente viu aqui os tempos do modo indicativo e como a banca cobra. Beleza? Ok, agora a gente vai entrar em 3 tempos verbais do modo subjuntivo, tá? Então nós vamos pegar aqui apenas 3 tempos verbais no modo subjuntivo. E nós vimos que o modo subjuntivo é aquele que vai transmitir uma dúvida, incerteza, lembra? Ok, então venha comigo para a tela, vamos lá. Temos aqui então o seguinte... Os tempos do modo subjuntivo, a gente tem agora o trabalho com o presente do subjuntivo, tá? Então a gente tem aí a base, eu já vou acrescentando para você aí as desinências, tá bom? Nesse caso, moçada, olha só, eu tenho o verbo, isso aqui é muito importante, eu tenho o verbo estudar, eu tenho o verbo vender,
Eu tenho o verbo permitir, beleza? Nesse caso, eu tenho a vogal temática A, E, I, como nós falamos. Primeira, segunda, terceira conjugação. Mas, terror, nós temos aqui o estude. Olha só, eu tenho a vogal E. E onde está a vogal temática A? Pois é, moçada. Anota aí. No presente do subjuntivo, não existe vogal temática. Tá legal? Nesse caso, o que acontece? Nós temos a desinência modo temporal que vai ficar aí. Então, nesse caso, a vogal temática da primeira conjugação é A. Então, ela vai se transformar em desinência modo temporal E. Beleza? Então, o A vai virar E, que vai ser uma desinência modo temporal. Cuidado, hein? Ok. Na segunda conjugação, o verbo é vender. Concorda comigo? Segunda conjugação, a vogal temática é E, mas ela se transforma em A. Vira desinência modo temporal A. Então, o E vira A. E ele vai virar uma desinência modo temporal. E nós falamos, então, venda, vendas, venda. Eu tenho a vogal temática I na terceira conjugação, mas ela se transforma em A, desinência modo temporal. Beleza? Então, esse I vai se transformar em A, desinência modo temporal. Terror, qual é a palavrinha que faz a gente lembrar do presente subjuntivo? O presente subjuntivo transmite dúvida, né? Então, uma palavrinha que a gente pode colocar aí é o advérbio de dúvida, talvez. Rapaz, talvez eu estude ainda hoje. Talvez tu estudes, ele estude, nós estudemos, vós estudeis, eles estudem. Talvez eu venda, tu vendas, ele venda, nós vendamos, vós vendais, eles vendam. Talvez eu permita, tu permitas, ele permita, nós permitamos, vós permitais, eles permitam. É isso aí. Talvez eu faça isso, tá legal? Então, cuidado com essa mudança que a gente percebeu aqui. Tranquilinho? E é justamente esta mudança que eu aqui estou apresentando para você. No presente do indicativo, nós estudamos, do verbo estudar. Nós vendemos, do verbo vender. Nós partimos, do verbo partir, vogal temática que está. Já no presente subjuntivo, a gente vai mudar. Aquilo que era A vira E. Aquilo que era E ou I vira A. Beleza? Talvez nós estudemos, talvez nós vendamos, talvez nós partamos. Então, nós temos aqui a desinência modo temporal. Cara, na prova, sempre coloque no presente subjuntivo o advérbio de dúvida, talvez. Você não vai se esquecer nunca. Pode ter certeza disso. Tá legal? Terror, nós empregamos o presente subjuntivo quando? Vamos lá. Empregamos o presente subjuntivo para expressar processos hipotéticos que muitas vezes estão ligados ao desejo, suposição. Então, cuidado sempre com isso daí, né? Com essa expressão, né? Processos hipotéticos, e aí transmitindo uma noção de desejo, suposição. Quero que tudo vá para o inferno, há um desejo aí. Suponho que ela esteja em Roma. Olha a suposição. Caso você vá, não deixem que o explorem. Talvez ela não o ame mais. Então, transmite a incerteza, tá ok? Sempre que a gente normalmente utiliza lá a expressão de desejo, a gente vai empregar também esse modo subjuntivo, esse presente subjuntivo, tá legal? Sempre o contexto vai te ajudar, pode ter certeza, tá? Ok, vamos então agora ao próximo. Vimos o primeiro verbo, o primeiro tempo do modo subjuntivo. Vamos agora pegar o segundo tempo. E ele tem uma característica, cara, ele é bem acentuado, a característica que é a desinência modo temporal SSE. Então, sempre muito cuidado com o SSE. Percebeu? Já sabe que você tem o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá legal? Beleza. E qual é a palavrinha, terror, que vai marcar o pretérito imperfeito subjuntivo? Ora, cara, o pretérito imperfeito subjuntivo, ele normalmente está numa relação de condição no passado. Opa! Uma relação de condição do passado, eu posso empregar uma conjunção condicional se. Venha comigo para a tela, vamos lá. Então, eu posso colocar aqui o se. Se eu estudasse mais, se tu estudasses mais, se ele estudasse mais, se nós estudássemos mais, se vós estudasseis mais, se eles estudassem mais.
Se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. Se eu permitisse, se tu permitisse, se ele permitisse, se nós permitíssemos, se vós permitisseis, se eles permitissem. Está vendo só? Beleza. Então, terror, vamos lá. Nós vamos empregar, então, esse pretérito imperfeito subjuntivo quando? Vamos lá. Esse tempo pode associar-se, isso é muito importante, ao futuro do pretérito simples ou composto do indicativo, quando são expressos fatos irreais e hipotéticos do passado. Bom, moçada, a ideia aqui é o que a gente já vai ver, né, na combinação de modo e tempo verbal. Quando houver o pretérito imperfeito subjuntivo, ele vai combinar com a hipótese do futuro do pretérito. Havendo, então, o pretérito imperfeito subjuntivo, normalmente ele combina com o futuro do pretérito do indicativo. Olha só, se me tivesse apresentado na data combinada, já seria funcionário da empresa. Mesmo que ela o tivesse procurado, ele não a teria recebido. Cara, a gente vai ver isso exaustivamente na parte que a banca cobra da combinação de modo e tempo verbal. Isso aí é direto. Se ele estudasse mais, passaria na prova. A gente vai chamar de combinação número 2. Mais à frente a gente vai combinar, vai falar um pouquinho sobre isso, e a banca tem cobrado bastante, insistentemente, essa combinação. É a combinação 2, tá legal? Então é bom a gente ficar ligado nisso daí, que mais à frente a gente vai pegar muitas questões sobre isso. Beleza? Venha comigo na tela, vamos lá. Então a gente tem aí esse emprego, né, do futuro do pretérito simples em relação ao pretérito imperfeito subjuntivo, tá? Fique ligado nisso que é muito importante. Futuro do subjuntivo, terror. Futuro do subjuntivo também ele vai entrar nessa parte da combinação de modo e tempo verbal. A ideia aqui que nós vamos observar, olha só, nós temos aqui a desinência modo temporal R, tá legal, ó? Ô, terror, beleza. E nesse caso, terror, qual é a palavrinha que faz a gente lembrar do futuro do subjuntivo? A gente pode colocar então aí, né? A gente vai observar aí as conjunções condicionais. Se, quando ela é temporal, mas ela pode secundariamente ter um valor de condição também. Olha só. Se eu estudar, ou quando eu estudar, se tu estudares, se ele estudar, se nós estudarmos, se vós estudardes, se eles estudarem. Perceba aqui, nesse caso, que o futuro do subjuntivo é uma projeção para o futuro, beleza? Cara, o curso está começando agora. Se eu estudar bastante, eu passarei nessa prova. Alguém vai falar assim, moçada? Olha só. Se eu estudar bastante, passaria na prova? E é justamente assim que a banca coloca. Se eu estudar bastante, passaria. Não. Se eu estudar bastante, passarei. É essa a ideia. Vem comigo para a tela, olha só. Foi mal, moçada, eu estava com vontade de espirrar, quase espirrei aqui, por isso que eu apaguei o áudio. Vamos lá então, nesse caso aí, nós temos o futuro do subjuntivo, se eu vender, se tu venderes, se ele vender, se nós vendermos, se vós venderdes, se eles venderem, se eu permitir, se tu permitires, se ele permitir, se nós permitirmos, se vós permitirdes, se eles permitirem, tá? E quando nós empregamos esse tempo verbal, indica fatos possíveis, mas ainda não concretizados no momento em que se fala ou escreve. Quando comprovar sua situação, será inscrito. Cara, o mais importante é essa combinação aqui, e a gente vai ver que essa é chamada de combinação número 1. Eu coloco o futuro do subjuntivo combinando com o futuro do presente. Quem obtiver o primeiro prêmio receberá a bolsa integral. Se ela for ao Siena, não quererá, é isso mesmo, não quererá mais sair de lá. Então é a combinação número 1, moçada. E eu volto aqui para a tela para a gente poder conversar, que é o seguinte. Basicamente, nessa parte do emprego que a gente vai observar, do pretérito imperfeito subjuntivo, se ele estudasse mais, passaria. Então note que o futuro do pretérito marca uma hipótese, concorda comigo? Uma hipótese. Por quê? Eu coloco uma condição, mas é uma condição que está no passado. Eu consigo executar uma condição no passado? Não. Por isso que vai gerar algo improvável, hipotético, futuro do pretérito. Beleza?
Agora vamos lá. Se eu coloco uma condição no futuro do subjuntivo, cara, se eu estudar bastante, eu passarei na prova. O resultado é viável, é possível. Por quê? Como eu coloquei uma projeção, como eu coloquei uma condição no futuro, eu ainda posso executar isso. E com isso, eu posso ter um resultado positivo. Esse resultado pode ocorrer. Por isso que eu falo, se eu estudar bastante, passarei. Se ela estudasse mais, passaria. Show de bola? Belezinha, vem comigo para a tela, vamos lá. Questão 17. Primeiro, institucionalizar a aliança entre Olinda e Recife. Se essa frase for iniciada com, primeiro, será necessário que, nesse caso, se institucionalize. Veja que eu coloco que será necessário, algo que deve ser possível, beleza? Será necessário que se institucionalize alguma coisa. A alternativa D de dado é a correta, beleza? Então não caberia. Se institucionalizarão. Caraca, bicho, eu consegui ler esse troço. E aí, nós vamos observar, os demais tempos, eles ficam muito fora desse contexto. Concorda comigo? Será necessário, terror. Se algo é necessário, veja só, a gente pode ter como resultado esse presente do subjuntivo. O restante soa mal. Concorda comigo? Beleza, por isso a alternativa D de dado é a correta. Questão 18, veja só. Ambos os verbos sublinhados estão empregados nos mesmos tempo e modo. Venha comigo, vamos fazer isso daqui que é bem tranquilinho. Olha só, letra A. O processo atualmente exigiria, futuro do pretérito, visitas periódicas ao médico, mas após essa etapa, tal uso funciona. Presente indicativo não cabe essa daqui, fora. Alternativa B. Ao mesmo tempo em que ele faz presente indicativo, com que você veja, talvez veja, presente do subjuntivo, fora, vamos à frente. Letra C. Quando se descobre, é o verbo descobrir, né? Então, alguém descobre alguma coisa rotineiramente, a necessidade do uso de óculos, uma grande questão pode... Presente do indicativo, terror, rapaz, eu tô achando que essa daqui é correta, hein? Vamos à próxima. Apesar de eles não ficarem aparentes, aqui é apenas o infinitivo, poderão, futuro do presente do indicativo, fora. Em caso de uso indispensável, são, presente do indicativo, sugeridas as lentes de contato, que apesar de não ficarem, eu tenho aqui, assim como aqui, o infinitivo, tá legal? Beleza, mesma frase, inclusive, mesma expressão aqui, inclusive, né? Ok, infinitivo flexionado. Por isso, a alternativa C é a correta. Tenho certeza que você matou essa daí também. Vamos pegar a próxima? Vamos lá. Questão 18. Que reflita. Olha só, é o verbo refletir. Rapaz, eu refletir o verbo, né? Normalmente eu reflito, beleza? Ok, mas talvez eu reflita, ele reflita. Então, olha só, que reflita sobre o sentido de seu comportamento, tá ok? Beleza. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo do sublinhado acima está na frase que o retira, é o verbo retirar. Eu retiro, tu retiras, ele retira. Esse é o presente do indicativo, concorda comigo? Beleza. Aí eu tenho o verbo vir. Talvez venha a ser mais tolerante às opiniões alheias. Veja, o verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem, né? Aí eu coloco, talvez, terror, eu venha. Talvez tu venhas, talvez ele venha. Eu tenho o presente do subjuntivo aqui. Opa, pode ser esta a resposta correta. Alternativa C. Como se fossem, olha o SSE aqui, moçada. Pretérito imperfeito subjuntivo, fora. Que inverte, é o verbo inverter, né? Então é o presente do indicativo. Normalmente inverte mesmo, terror. Presente do indicativo.
Significa presente do indicativo também, né? Então, algo significa, tá ok? Nesse caso, rotineiramente significa. Marca pra gente o presente do indicativo. Por isso, a gente sabe que a alternativa correta é a B mesmo. Tranquilão? Vamos na frente? Vamos pegar mais uma. Questão 20. Que faz com que os estúdios apostem em histórias? Apostem. Que faz com que os estúdios apostem? É o verbo apostar, que tem vogal temática A. Presente do indicativo, eu aposto, tu apostas, ele aposta. Nós apostamos, vós apostais, eles apostam. Presente do indicativo, eles apostam. Talvez eu aposte, tu apostes, ele aposte. Nós apostemos, vós aposteis, eles apostem. Opa, eles apostem. Presente do subjuntivo, vem aqui comigo. Então nós temos aqui o presente subjuntivo, ó. Eu tenho que achar o presente subjuntivo também, tá ok? O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o sublinhado acima encontra-se em... Letra A. As adaptações também viraram pretérito perfeito, nesse caso aí, né? Do indicativo. Pretérito perfeito, viraram e pronto, beleza? A razão para que haja, talvez haja, do verbo haver aí, ó. Talvez haja uma alta sem precedentes, talvez haja, terror. Essa alternativa B de bola parece ser a correta, terror. Vamos à próxima. Letra C. A indústria da adaptação tornou-se pretérito perfeito, beleza? Letra D. Que essa tendência aparece, ao verbo aparecer, né? Aparece presente no indicativo. E letra E, programas de TV que fizeram pretérito perfeito. Com isso, eu tenho certeza que a alternativa B de bola é a correta. Presente do subjuntivo. Tá? Questão 21. Os verbos empregados nos mesmos tempo e modo estão agrupados em... Me ajuda aí, moçada. Eu tenho a alternativa A. Haja, nós já vimos, né, inclusive na questão anterior aí, que o haja é o presente subjuntivo. Ô, terror, talvez haja mais aulas ainda hoje. Talvez eu tenha mais disposição. Então aqui, ó, nós colocamos o talvez para marcar essa dúvida. Presente subjuntivo. Ambos no presente subjuntivo. Pode ser. Olha só a letra B. Poderiam... Tem o futuro do pretérito. Precisam, eles precisam rotineiramente. Presente do indicativo. Levará, futuro do presente do indicativo. Talvez eu faça, eu tenho o presente do subjuntivo do verbo fazer. Recebeu, pretérito perfeito. Durarão, futuro do presente do indicativo. Normalmente eles vivem assim, presente do indicativo. Ontem ele enfrentou um problema, pretérito perfeito. Com isso, você fica seguro que a alternativa A é a correta. Belezinha? Ok, vamos à frente. Questão 22. Então, vamos observar aqui o que se está pedindo nessa questão aqui, tá ok? Olha só. Alterando-se tão somente o tempo e não o modo dos verbos da frase acima, está correta a redação que se encontra em. Vamos entender aqui então, olha só. Alterando-se somente o tempo. Então, quais são os verbos aqui, ó? E não o modo, hein? Dos verbos que estão acima. Então, eu tenho aqui, ó, sua intuição musical parece. Nós temos então o presente do indicativo. Então, não pode mudar o modo, tá ok? Beleza. Então, parece, tudo bem. É capaz de levá-la... nesse caso aqui eu tenho só o infinitivo, né, moçada? Não tenho tempo e modo verbal, tá? Muito além da próxima esquina e a sutil entonação dolorida na voz talvez não permita presente do subjuntivo. Que ela vire, é o verbo virar, que ela vire presente subjuntivo, tá? Então aqui nós temos nas dois últimos verbos aqui, ó, nós temos o subjuntivo, não pode mudar o modo, tem que permanecer no subjuntivo. E o parece se encontra no presente do indicativo. Então eu vou grifar aqui, ó. Teria parecido, né? Ó, teria é futuro do pretérito do indicativo. Não tem problema nenhum, beleza? Vamos achar agora aqui o verbo permitir, né? Ó, teria permitido, ó.
teria é futuro do pretérito. Já sei que mudou o modo. Permita é presente subjuntivo, teria futuro do pretérito, né, do indicativo. O houver se manteve aqui, né, no modo subjuntivo, com pretérito imperfeito subjuntivo. Então, eliminei esse daqui logo de cara, porque ele falou que tem que conservar o modo, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar o próximo, letra B. Parecerá. Aqui eu tenho o modo indicativo, aqui eu tenho o modo indicativo, é o futuro do presente. Capaz de levá-la muito além da próxima esquina. E a sutil entonação dolorida na voz talvez não permitirá. Permitirá é futuro do presente do indicativo. O permita estava no subjuntivo, não cabe aqui esse futuro, concorda comigo? E o vire, ele se manteve ali no modo subjuntivo. Eliminamos também esse daqui por conta desse verbo aqui. Letra C. Sua intuição musical olha só, parecesse capaz. Né? Ó, parece é presente indicativo, parecesse é subjuntivo, já está fora. O permitisse está no modo subjuntivo, o virasse está no modo subjuntivo, mas a gente já eliminou a alternativa C também. Alternativa D de dado. Sua intuição tinha parecido. Tinha é o pretérito imperfeito indicativo. Olha só, o parece está no indicativo, tranquilo. Vamos verificar os outros dois verbos, né? Eu tenho lá, permitiu, opa, pretérito perfeito do indicativo. Lá no original ele estava no modo subjuntivo, beleza? Então, a gente já elimina esse daqui também, ok? Vamos à frente. Cara, tem que sobrar a alternativa E, não é possível. Vamos lá então, olha só. Sua intuição musical parecia... Então, olha só, aqui nós temos o presente do indicativo, parecia é pretérito imperfeito do indicativo, cabe. Capaz de levá-la muito além da próxima esquina, e a sutil entonação dolorida na voz talvez não permitisse pretérito imperfeito subjuntivo, que ela virasse pretérito imperfeito subjuntivo. Mamãozinho com mel, a alternativa é a correta. Beleza? Ok, moçada, vamos...